Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série, onde a gente vai discutir sobre ciência, método e técnica. São conceitos utilizados na metodologia científica. Passando para o slide aí, no slide seguinte, a gente tem a definição de 4 tipos de conhecimento. Para que servem essas definições de tipos de conhecimento? Para que a gente entenda como que o conhecimento científico é produzido e qual é o papel dele nesse contexto mercadológico que a gente é inserido, a gente precisa entender quais são as relações e quais são as características desse conhecimento. Então a gente vai utilizar da comparação para conseguir fazer esse entendimento do que é o conhecimento científico. E a gente vai começar pelo conhecimento popular. O conhecimento popular está ali definido, é o primeiro da tabela, na cor azul. E o conhecimento popular, ele tem as suas características. A primeira característica definida ali é que ele é valorativo. Significa que o peso e a importância desse conhecimento popular ele varia conforme as emoções envolvidas no processo. Ele também tem como característica ser reflexível, porque ele se fundamenta em um senso comum. Ele não obedece a qualquer metodologia, é a definição de assistemático. Ele é verificável, facilmente verificável, pois ele tem ligação empírica com o que acontece no próprio cotidiano. E ele é falível e inexato, pois ele se refere àquelas afirmações que a gente não consegue fundamentar. Lá na terceira coluna, a gente tem o conhecimento filosófico, que ele também é valorativo, assim como o conhecimento popular, só que o valor dele varia conforme a experiência de quem o formula. Então, enquanto o conhecimento popular ele varia com as emoções, o filosófico ele varia conforme a experiência de quem fez. Ele é racional, pois ele é formulado conforme uma lógica racional conhecida. Sistemático, porque ele trata de representações lógicas da realidade. Não pode ser verificável, porque é impossível, atenção para a palavra, impossível realizar qualquer teste que o comprove. E ele é infalível e exato, porque simplesmente não é possível questionar qual foi a lógica racional na qual esse conhecimento foi formulado. Já o conhecimento religioso, ele também é valorativo, só que o valor dele varia de acordo com a relação de quem o formulou com o sagrado. Ele é inspiracional, porque ele tem origem sobrenatural, não natural. Sistemático, pois ele é estruturado e é expresso muitas vezes em livros ou algum tipo de sistema indexado. Também não pode ser verificável, porque crer nele é uma atitude de fé. E ele é infalível e também exato, pois não é possível questionar qual a origem, e normalmente essa origem desse conhecimento é uma revelação divina. Já o conhecimento científico, ele é real, factual. O valor dele está na capacidade de ser verificado. Ele é falível, pois nenhum conhecimento é definitivo, e é apenas aproximadamente exato, pois sempre pode ser aprimorado. Então essas são as características dos 4 tipos de conhecimento. E aí a gente trabalha nessa unidade curricular com o conhecimento científico, que é verificável, real,
falível e aproximadamente exato. Como esses conhecimentos surgem? O conhecimento popular, normalmente surge a partir da interação do ser humano com o ambiente que o rodeia. Já o conhecimento filosófico, ele surge através de reflexões que o homem faz sobre algumas questões que não são materiais e que são muitas vezes subjetivas. Já o conhecimento teológico ou conhecimento religioso, ele surge a partir da fé e ele acredita que essa fé possui a verdade absoluta e mostra, apresenta e detém todo o conhecimento e todas as explicações que são possíveis para justificar essa crença. Já o conhecimento científico, ele tem o seu surgimento em fatos que foram comprovados, e aí a gente utiliza das técnicas e da metodologia para que esse conhecimento surja, ele seja encontrado através de análises e testes científicos. No próximo slide, nós temos o conceito, na verdade, mais de um conceito de ciência e conhecimento científico. Então a gente tem os conceitos abordados ali por Ender Egg, Apud, Marconi e Lakatos, que a ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente sistematizados e verificáveis que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Então, a gente costuma entender a ciência uma sistematização de conhecimentos, conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que deseja estudar. A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com um objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Essa afirmação aí contida na parte vermelha do slide foi feita por Trujillo. Ele também se baseou na afirmação de Marconi e Lakatos, mas ele coloca uma outra visão. Na verdade, as visões são bem parecidas, mas ele coloca algumas características a mais sobre essa visão que ele tem de ciência. E aí ele coloca bastante ênfase que esse conjunto de atividades elas podem ser verificadas. A seguir, mais dois conceitos. Vou deixar no slide aí para vocês darem uma olhada depois lá no EAD. É bastante texto, então não vou reproduzir. Mas essas citações elas são feitas por Laruzinski. Agora nós temos também um conceito de método científico de Eggenberg, que diz ali que método é o caminho pelo qual se chega a um determinado resultado, entre outras afirmações que ele coloca. A segunda afirmação vem ali de Trujillo, que ele coloca que o método é a forma de proceder ao longo do caminho. Na ciência, os métodos constituem os instrumentos básicos que ordenam de início o pensamento em sistemas, traçam um modo ordenado a forma de proceder do cientista ao longo de um percurso para alcançar um objetivo. Já Jolivet coloca ali que método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um fim dado e o caminho a seguir para chegar à verdade nas ciências. A última definição ali, que é o caminho para se chegar a determinado fim, a resolução de problemas. Tenho mais duas definições.
Método é uma forma de selecionar técnicas, forma de avaliar alternativas para ação científica. Métodos são regras de escolha, técnicas são as próprias escolhas. Método é o conjunto coerente de procedimentos racionais ou prático-racionais que orientam o pensamento para serem alcançados conhecimentos válidos. Essa afirmação foi feita por Nerice. Então nós temos dois conceitos colocados aí. O conceito do método e o conceito das técnicas. O conceito aqui, depois a gente coloca a diferença para ficar um pouco mais claro. Então eu tenho aqui a técnica, que é um procedimento que está ligado diretamente a atingir uma meta. É uma ação direta do autor em referência a um objetivo. Em outras palavras, é o que faremos para alcançar o que queremos. E aí nós temos na ciência a diferença entre método e técnica. Então, método é uma forma de organizar os procedimentos baseado numa meta, e as técnicas são os procedimentos que irão realizar a trajetória até esta meta. Então, simplesmente a gente pode definir ali que um método é a organização e as técnicas é a aplicação de cada uma desses procedimentos para que a gente consiga atingir uma meta. Então as técnicas estão ali ligadas aos procedimentos, à aplicação, à ação, e o método é a forma de organizar os procedimentos. Para ficar um pouquinho mais claro aqui, um exemplo. Método: organizar uma prateleira de livros. É a minha organização. Eu tenho um método de organização. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar uma técnica que é ordenar os livros pela ordem alfabética. Então, essa técnica é uma aplicação para que eu consiga organizar uma prateleira de livros. Mais um exemplo. Eu quero ali organizar as atividades da semana. Então, isso é um método organizacional. Para que eu consiga organizar as atividades da semana, a minha técnica vai ser anotar em uma agenda as atividades diárias de segunda a sexta com horários de início e término. Então eu tenho ali uma aplicação, eu tenho uma definição prática do que eu vou fazer para atingir a minha meta através de um método. Já a pesquisa. Pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Esse conceito, essa definição foi dada por Gil. Já Ruiz coloca aqui: pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas de metodologia consagradas pela ciência. É o método de abordagem de um problema em estudo que caracteriza o aspecto científico de uma pesquisa. Então esse vídeo é bastante conceitual, é só a apresentação de alguns conceitos que a gente vai começar a utilizar quando a gente entrar nos conteúdos de pesquisa científica.